Eternidade de vida, abundância de graça, paz, quem sede, seja sobre os amados. É o nosso desejo que o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito Santo se manifeste e se multiplique sobre a sua vida. Queremos compartilhar a palavra de Deus, a palavra que é vida e ressurreição, aquela que é viva, fiel e digna de toda aceitação. A palavra de Deus ela é digna de toda aceitação. Onde houver existência, a palavra de Deus ela é digna de toda aceitação. Aleluia. Por isso João ele escreve dizendo que todas as coisas foram feitas por ele e nada do que fora feito se fez fora dele. Então nós entendemos que a palavra de Deus não somente é a geradora de todas as coisas, mas também é a perfeição de todas as coisas. Ela é o princípio e a plenitude de todas as coisas. Por isso toda criatura ou criação que estiver fora da palavra perde a sua perfeição. Aleluia. Pedro entende isso quando ele é dito por Jesus: volte, retorna ao mar e pesque. Ele diz: Senhor, nós pescamos toda noite, nada achamos, mas sobre a sua palavra nós voltaremos. E eles pescaram uma pesca maravilhosa porque entenderam que a palavra é a perfeição de toda a criação. Para a palavra não existe escassez, para a palavra não existe limitação. Marta e Maria ouviram que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas eles viam a morte diante delas. Mas para a palavra não existia morte em Lázaro. Por isso a mesma palavra que diz que Lázaro não está morto, apenas dorme, teve poder para ressuscitar. Ninguém mais podia ressuscitar Lázaro fora da palavra que diz que Lázaro estava a dormir. Porque para muitos Lázaro estava morto, mas para a palavra estava a dormir. Então a palavra tinha poder para despertar o que dorme. Aleluia. Nós queremos trazer a palavra de Deus. Sem demora vamos para o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, onde está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pai, te damos graça por essa palavra. Senhor, glorifique-se por meio da sua palavra e glorifique a nós por meio do favor do Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Nós entendemos que a palavra de Deus ela nos fala que Jesus Cristo é o caminho. Aleluia. Deus sempre ele disponibiliza um caminho. Aleluia. Nós temos como tema nesta hora que Deus fez um caminho para mim por onde eu não poderia ir. Aleluia. Nós entendemos que Deus ele cria caminho como um escape. O povo de Israel, quando estava a sair do Egito, quando fora perseguido pelos egípcios, encontra-se uma limitação. A ausência do caminho é uma limitação. A ausência do caminho é um bloqueio. A ausência do caminho pode significar destruição. Aleluia. O povo de Israel sem caminho estava destruído, porque os seus inimigos estavam à sua trás. Mas diante do lugar que o povo de Israel não encontrava saída, encontrava limitação, encontrava bloqueio, Deus ele achou um lugar para criar um caminho. Aleluia. O povo de Israel via um fim. Deus via um princípio. Onde o povo de Israel via uma limitação, um obstáculo, Deus ele via um caminho. Onde os inimigos de Israel viam o ponto final, o fim de Israel, Deus via um princípio e a destruição dos seus inimigos. Aleluia. Nós encontramos que o caminho que Deus ele cria somente é para Israel, não é para os inimigos de Israel. Então o caminho que leva a salvação a Israel é o caminho que leva a destruição ao inimigo de Israel. Entendamos que quando Deus ele fala a Moisés, quando Moisés ele fala com Deus e Deus ele responde, Moisés ele fala sobre a limitação. Deus ele diz: Moisés, por que clamas a mim? Não te dê eu o poder. Deus vai dizer outras palavras que eu faço do lugar que vocês não poderiam ir um caminho. Então simplesmente diga a Israel que marche, diga ao meu povo que marche, porque Deus ele faz ou cria o caminho por onde nós não poderíamos ir. Mas isso simplesmente é um reflexo daquilo que Deus faria para toda a humanidade na cruz do Carvalho. Deus encontrou um lugar que era o fim da humanidade, um lugar que a humanidade encontrava maldição, um lugar onde a humanidade via como lugar da maldição, via como ponto final de todo coordenado. Deus ele faz desse lugar um caminho, Deus ele faz desse lugar um princípio, Deus faz desse lugar um lugar de bênção, um lugar que reflete a
a graça. Então entendamos que Deus, Ele faz e coloca um caminho no lugar da maldição, para que todo perdido achasse nele a salvação. Então entendamos que Deus, Ele coloca Jesus no madeiro, o caminho que é Jesus, para que todo perdido achasse nele salvação. Mas não somente achamos a salvação, mas também nos achamos no caminho, porque todo aquele que encontra Jesus também sabe quem Ele é. Aleluia. A Bíblia diz que o povo, ele andava em trevas e vivia na sombra da morte, aleluia, na sombra da escuridão, e viu uma grande luz, o luz que resplandecia, aleluia. E Davi nos diz que lâmpada é a sua palavra para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então entendemos que Jesus Cristo, Ele é o caminho que nos leva ao encontro de Deus, aleluia. Não havia esperança para a humanidade. Não havia nenhuma forma de o povo se voltar a Deus. Aleluia. Não havia forma de o povo estar com Deus. Mas Deus arranjou, Deus colocou um caminho para que se voltassem a Ele. Deus colocou um caminho no lugar estratégico, no lugar da perdição, no lugar em que nós encontrávamos o fim. Ele colocou um princípio. No lugar que nós encontrávamos obstáculo, Deus, Ele colocou um caminho. Então entendamos, não há morte, porque Deus colocou vida no lugar da morte, e a morte triunfou contra a vida. Por isso não mais há morte para nós, não mais há condenação para aquele que acha caminho, não mais há condenação para aquele que acha o princípio, não mais há condenação para aquele que está no caminho. Jesus Cristo é o caminho, não mais há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então simplesmente ache o caminho, porque Ele fez o caminho para nós, por onde não poderíamos ir. Aleluia. A morte era um ponto final de toda a humanidade, mas hoje encontramos da morte simplesmente uma ponte para chegar à vida. Então quem tem Jesus como caminho não tem a morte como fim, mas tem a morte como uma ponte para chegar à vida. Quem tem Jesus como caminho não tem a morte como obstáculo, mas tem a morte como caminho para chegar à vida. Por isso Paulo, ele quando chega no seu ponto final, ele diz que combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, porque ele não vê a morte como um mal, mas ele vê a morte como uma ponte para chegar à vida. E ele diz que por mim eu morreria, mas convenham que eu permaneça por causa da obra. Paulo nos faz entender que morrer é ganho. Aleluia. Viver é Cristo, morrer é ganho. Então, para aqueles que viver é Cristo, para esses, morrer é um ganho, morrer é um lucro. Porque a morte não mais é obstáculo para quem está em Cristo Jesus, para quem carrega a vida dentro de si. Aleluia. Fez um caminho para nós, por onde não podemos ir. Eu quero dizer a alguém que se encontra numa limitação. Você tem capacidade, tem poder para quebrar a sua limitação. Você é dado poder em Cristo Jesus para quebrar a sua limitação, para limitar a sua limitação. Assim como o povo de Israel foi limitado pelo Mar Vermelho, mas Deus nos deu capacidade para limitar o mar. Aleluia. Também Deus te dá o poder para quebrar as suas limitações, ou para ser limite das suas limitações. E dizer assim que ainda não recebeu Jesus Cristo, que abra o seu coração, receba Ele. Esse vídeo é uma das formas que Deus ele tem de bater a porta. Pois em Apocalipse 3:20, ele diz que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então receba o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e será salvo você e a sua família. Seja a porta para a salvação da sua casa, assim como Jesus Cristo é a porta dos céus para nós. Aleluia. Deus abençoe você e a sua família.